Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui diretamente da cidade de Bauru, falando com vocês no podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Sou Roberta Rodrigues, pedagoga, escritora, e hoje eu tenho uma convidada super especial aqui comigo, daqui da cidade de Bauru mesmo. Daqui a pouco eu vou mostrar ela para vocês. Hoje ela me trouxe um presente, a coisa mais linda, e eu vou falar sobre ela, sobre o espaço lindo que ela tem aqui na nossa cidade. Mas, primeiramente, para você que está chegando aqui agora e não me conhece, não sabe ainda quem eu sou e o que eu faço além do podcast, bom, como eu disse para vocês, eu sou escritora e eu tenho escrito alguns livros para ajudar mulheres, para ajudar crianças. E o meu primeiro livro se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé. Aqui eu conto um pouquinho da minha vida, de como eu aprendi algumas lições através da depressão. Eu falo que eu aprendi lições diretamente do divã de Deus. Foi passando por experiências de fé, que eu aprendi as maiores lições da minha vida, e eu escrevi esse livro para ajudar pessoas que estão passando por depressão. Então, se você conhece alguém que está passando por isso, ou se você está passando por depressão, entre em contato comigo, talvez esse livro aqui possa te ajudar, tá bom? A minha convidada também é uma pedagoga, então ela vai gostar dos livros que eu vou apresentar agora. Livros para ajudar crianças na escola. Este livro aqui eu escrevi para ajudar crianças na fase escolar. Se chama A Menina que Não Gostava de Ir à Escola. Eu escrevi esse livro falando sobre a minha filha. É um livro baseado na história real dela e de como ela conheceu uma criança que não podia ir à escola. Ela inventou umas histórias que não queria ir para a escola, que não gostava de ir à escola, porque a escola era chata. E aí eu falei: ah, é? Então vou te levar num lugar onde as crianças não podem ir para a escola. E lá ela conheceu uma criança que deu uma grande lição de vida para ela, que eu coloquei aqui nesse livro, que ensina para as crianças como é bom ter vida e saúde para poder ir todos os dias para a escola. Então, um livro de muitos ensinamentos. Outro livro para crianças na escola é este aqui, A Lagarta que Sofria Bullying na Escola. É um livro também baseado na história real de uma menininha que estava sofrendo bullying e ela estava se achando feia, insignificante, que ela não valia para nada. E aí eu escrevi esse livro para ela contando que até as lagartas, né, essa lagartinha aqui estava se sentindo assim, feia, insignificante, que não servia para nada. E eu conto aqui que até as lagartas têm um papel importante no ecossistema, na natureza, no planeta Terra. E assim somos nós. Cada um de nós temos uma importância aqui neste mundo, nós temos um propósito de existir, nós viemos aqui para cumprir uma missão. Todos nós somos importantes e nós temos que ensinar isso para as crianças, de que elas são especiais do jeitinho que elas foram criadas. Cada uma de um jeitinho, mas todas elas são especiais. Elas não devem fazer bullying e não devem aceitar o bullying de ninguém. Então é isso que eu ensino aqui neste livro. Outro livro infantil que eu escrevi foi Pedro, o Menino do Coração Nordestino, que eu conto a história de um menino aqui da nossa cidade de Bauru, que já é um adulto, tem 19 anos. O Pedro tem uma cordel-teca aqui na nossa cidade, uma cordel-teca com mais de 3.000 títulos de cordéis, e o Pedro recebe visitações das escolas lá na cordel-teca para ensinar as crianças sobre os cordéis, como escrever um cordel, como fazer uma xilografura, e o Pedro é um apaixonado pelo Nordeste. E aqui eu conto a história do Pedro, mas também um pouquinho do povo nordestino, um pouquinho sobre os cordéis, o que é um cordel. Se você não sabe, precisa ler esse livro, porque eu tive que aprender a fazer cordel para poder escrever aqui. Então, é um livro muito lindo também. Outro livro infantil foi Minha Gatinha Marie, baseado também na história real de como a minha filha encontrou a gatinha dela durante a pandemia, abandonada no lixo, e nós a levamos para casa, demos muito carinho para essa gatinha, e ela retribuiu também com muito amor, muito companheirismo, está conosco até hoje. Então, é uma história muito linda. E eu tenho lançado alguns livros, vou estar fazendo lançamento mesmo agora, dia 25 de abril. Inclusive, você é minha convidada, depois eu vou te mandar o convite. O primeiro livro que eu vou estar lançando agora em abril, esse daqui, Pedras no Sapato, que é um livro que ensina sobre algumas pedras que nós levamos, às vezes, no nosso sapato, e elas atrapalham a nossa caminhada. Pedras como a falta de perdão, o ódio, o rancor, a raiva, a ira. Quantas pedrinhas que às vezes vão se acumulando no nosso sapato e a gente nem percebe, e quando nós vamos caminhar, nós vemos que está impossível a caminhada. E nós temos que retirar essas pedras no nosso sapato e
não deixar pedra nenhuma. Pelo contrário, nós temos que ter amor, bondade, alegria e outras coisas que eu falo aqui neste livro, que é para nos ajudar a ter uma caminhada nessa vida, uma caminhada com tranquilidade, com paz, com amor no coração. Outro livro que eu escrevi para mulheres é esse daqui, O Casulo, a Caverna, o Vento e a Borboleta, que são algumas fases que acredito que todos nós seres humanos passamos, mas principalmente nós mulheres. Mulheres passam muitas fases. E às vezes nós nos sentimos presas num casulo, às vezes nós nos sentimos presas numa caverna, mas todas nós fomos feitas para voar como borboletas. Nós somos mulheres borboletas e nós temos que deixar o vento nos levar para o lugar que Deus destinou para a nossa vida. E aqui eu falo sobre isso. Nós temos que sair dos casulos do medo, a caverna que nos aprisiona muitas vezes também. E aqui eu falo tudo sobre isso para ajudar as mulheres a se tornarem mulheres borboletas. Hoje eu me sinto uma mulher borboleta, mas já estive presa num casulo, já estive presa numa caverna. Então é um livro muito significativo para mim. Lancei o ano passado este livro aqui, Mulheres que Transformam, um livro que conta 30 histórias de 30 mulheres. Mês passado lancei este daqui, também um livro de 30 histórias de 30 mulheres. Entrevistamos essas 30 mulheres aqui no nosso podcast, os podcasts anteriores, a maioria deles foram dessas mulheres que estiveram aqui neste livro. E agora, em abril, também vou estar lançando este livro, Menopausa, um bicho de 77 cabeças, que é um livro que eu escrevi para ser um abraço, um acolhimento para as mulheres que estão passando por essa fase do climatério, da menopausa, estão se sentindo perdidas, não sabem o que fazer, estão tendo sintomas que não estão entendendo, elas precisam ler este livro, porque eu já passei por isso. A menopausa, para mim, não foi um bicho de 7 cabeças, foi de 77 cabeças, muito mais do que eu esperava, mas com muita informação, com muito estudo e com a ajuda de médicos, de especialistas, graças a Deus eu tenho podido viver uma menopausa com tranquilidade e serenidade. Então, vocês precisam conhecer este livro. Mas hoje, aqui no nosso podcast, nós estamos recebendo uma mulher que carrega na sua história força, cuidado, o amor em tudo que ela faz. A Luciana, que está aqui comigo, ela é natural de Piraju, interior aqui do estado de São Paulo. Ela é professora também, pedagoga, então a gente se identifica muito. Ela tem uma trajetória linda construída entre a educação e a saúde. Ela já atuou como coordenadora de projetos sociais, diretora municipal de saúde e também esteve à frente da gestão de uma escola filantrópica por 8 anos, sempre cuidando de pessoas, de histórias e de vidas. Ela é mãe de 5 filhos. Uau, parabéns, Lu, que lindo demais. Ela sempre equilibrou a sua carreira com a dedicação à família, vivendo na prática o que é ser mulher em todas as suas versões. Como eu falei, as mulheres têm muitas versões, muitas fases, né? E foi num novo momento de sua vida, já aqui na cidade de Bauru, ao lado do seu esposo, que um talento guardado por anos começou a florescer, o artesanato. De uma herança familiar e de um dom que ela sempre esteve ali dentro dela, nasceu a Casa de Vó, que é muito mais do que uma loja, é um espaço de afeto, de memória e de acolhimento. É verdade, porque eu estive lá e eu fiquei encantada. É um lugar assim que reflete realmente essa paz, esse acolhimento, traz a gente assim a ter memórias da infância, muito gostoso. Daqui a pouco eu vou mostrar o presente lindo que eu ganhei aqui. Me remeteu à infância tomando cafezinho na casa da minha avó. Essa casa de vó, ela é inspirada também no seu neto Dom. Depois você vai contar para a gente. A Luciana transformou esse projeto em algo que toca as pessoas, valoriza histórias e resgata o que há de mais simples e verdadeiro, o que é feito à mão, com amor. Então, hoje ela vive esse novo capítulo de sua vida, conectando pessoas, conectando histórias, sentimentos e encontrando nisso uma realização profunda. E foi exatamente o que a Casa de Vó fez com a gente, olha, nos conectou, né, para que você estivesse aqui hoje conosco. Então, seja muito bem-vinda ao Elas por Elas. Muito obrigada por ter vindo e aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Rô, pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui, ouvindo você falar de toda a sua trajetória também, de todas as suas escritas, né? Com emoção, com muito carinho.
Isso para a gente é muito gratificante. Que Viu? bom, Lu. Muito obrigada por você Obrigada. ter vindo. Já faz um tempinho que a gente está aí se conectando, conversando, né, para você estar aqui. Deixa eu mostrar logo o meu presente lindo que a Lu me deu. Gente, ela me deu uma xícara, a coisa mais linda. Depois vou ver se eu abro ela. Ela fez um cartão para mim, feito à mão, que eu falei que eu vou guardar para sempre. É uma menininha carregando o microfone, mas o microfone são as flores. Eu achei coisa mais linda. Eu não consegui ler direito aqui o seu cartão, Lu, porque eu tô sem óculos, mas eu dei uma lidinha. Depois eu vou ler com muito carinho. E aqui tem uma xícara, gente, uma xícara feita pela Lu, que é uma xícara pintada à mão. Deixa eu abrir aqui, Lu. Preciso abrir porque eu quero mostrar para o público. Lá na casa de vó, gente, nesse espaço lindo que a Lu tem, ela faz uns artesanatos, um mais lindos do que o outro, para casa e também para você presentear, né, Lu? Então, tem coisas assim que... outro dia eu comprei lá um quadro, né, para pôr na parede, escrito Home, que é a coisa mais linda. Então, eu amo essas coisas. Isso aqui, ó, vai ficar na minha cozinha. Que demais, olha. Que bom que você Tem gostou. cheirinho, gente. Cheirinho de chá de canela, erva doce. de canela, de chazinho. Olha, por isso que eu falei que me remeteu à casa da minha avó. Olha aqui, gente, que capricho, com colherzinha. Nossa, amei. Tem tudo aqui, ó. Tem até o açúcar já prontinho para fazer o chá. Chegando em casa, já vou fazer o chazinho. Muito obrigada. Viu? Imagina. De coração, eu amei mesmo. Bom, Lu, olhando para trás, né, para sua trajetória, quem que você era lá no começo? Quem que você se sente hoje? Bom, eu comecei muito cedo, né? Eu fiz magistério na minha cidade, eu fui da penúltima turma do magistério ainda. Minha cidade é uma cidade muito pequena, porém linda, maravilhosa, uma estância turística. Nunca fui. Precisa conhecer, todo mundo precisa conhecer Piraju, eu falo muito bem e realmente é uma cidade bastante acolhedora. E o turismo vem pela água, nós temos o Rio Paranapanema, que é um dos únicos do estado de São Paulo não poluído, então todo o turismo é náutico ali, à beira da água, então é muito gostoso. Rio, cachoeiras. Que legal, que lindo. Então é uma cidade muito acolhedora. E lá eu nasci, cresci, tive meus filhos na cidade, eu tive 5 filhos. Uau, que demais. E por pouca opção também, mas eu sempre tive esse dom, né, do cuidado, o magistério, em seguida a pedagogia. Até então a gente tinha aquelas histórias de acompanhar, né, a minha família toda é uma família de artesãos, né? Então, desde a infância, a gente via a avó fazendo os bolos. Minha avó era uma excelente boleira da cidade, uma das únicas boleiras, soneta de padeiros. Meus bisavós tinham... Então, você sabe cozinhar também. Sim. Nossa. Tinham padaria na cidade. E aí foi, né? Eu aprendi a fazer crochê, ainda na infância, com a minha avó paterna. Minha avó também me ensinou isso. Então, é uma das poucas conexões, bordado, uma das crochê, boas elas conexões ensinavam tudo pra da gente. vida. Mas a gente fica com aqueles flashes de memória da infância. Depois se perde, né? Sim. A gente vai tomando outros compromissos, outras responsabilidades enfim, da fase adulta, né? Sim. E aí eu fui para pedagogia, mas atuei pouco. Em seguida, ainda fazendo a faculdade, eu fui chamada pelo pároco da Igreja Católica para assumir um projeto social, o qual foi introduzido por um casal de missionários. E por serem missionários, eles deixaram a cidade 4 anos depois da sua permanência lá. E eu assumi já como pedagoga esse projeto, e lá eu fiquei 11 anos. Então, dos meus 19 aos 30 anos, vamos dizer. 31. E esse projeto, ele lidava tanto com adolescentes e jovens, a questão da sexualidade, a afetividade humana. A gente, na época também, eu tive o prazer de participar do último capítulo do livro de um psicólogo, Gerson Abarca, que foi escrito em 1991 pela editora Paulus. Depois eu soube que ele reeditou esse livro em 2005, onde a gente trazia mesmo a sexualidade como o corpo, como o templo do Espírito Santo. Era um trabalho muito interessante com jovens. Tínhamos grupos de gestantes. Por ano atendíamos em torno de 600 gestantes.
praticamente todas as gestantes faziam parte do grupo, grupo do CEIFAR, Centro de Integração Familiar, que era o nome do projeto. Um apoio para elas. Sim, até na maternidade. Tínhamos carteirinha aberta na maternidade para acompanhar até o momento do parto. Tínhamos também grupo de mulheres na fase da pré-menopausa, grupos de exercícios semanais mesmo, era bem interessante. E tínhamos orientações sobre o planejamento familiar. Então, nesse projeto eu fiquei por 11 anos, tive meus filhos, tudo dentro, trabalhando nesse projeto. Em seguida, por uma divergência assim, de troca de pargo na época, a gente já tinha convênio com o SUS, a gente estava bem engajado na questão da saúde pública, porém, ele achou então que o CEIFAR tinha que caminhar, né, sozinho. Porém, em seguida, fui convidada pelas irmãs do Sagrado Coração do Verbo Encarnado a coordenar uma escola. Nossa, já, né? Então, lá mesmo? Lá em Piraju. Aí, de 2007 a 2010, ficamos com a educação infantil, onde já existia, inclusive. Em 2011, abrimos o ensino fundamental com o sistema Anglo, e lá eu permaneci até 2016, quando a minha mãe adoeceu. Ela acabou falecendo em 2016 de câncer, muito. Né? Meu pai já tinha falecido em 2013. E aí todo o processo, pedi redução de carga horária, mas aí então era psicopedagoga num projeto social de adolescentes também, dava aulas em turmas de pedagogia aos sábados. Tinha uma jornada bastante grande. E com 5 filhos. Com 5 filhos. Aí estou contando para a gente chegar mesmo qual é o momento especial hoje que eu vivo, né? Para essa correria toda, ela fez parte desse crescimento, tenho certeza, nada é por acaso, né? Com certeza, com certeza. E aí, em 2017, eu fui convidada pelo prefeito para assumir a pasta da saúde. Nossa. Né? Então, aí deixei esses outros trabalhos, que eu assumi até 2016, e fui assumir a pasta da saúde. É uma pasta bastante difícil, complexa, apesar de Piraju ser uma cidade pequena, mas a saúde é de todos, né? Então, é uma jornada de trabalho ali que eu não me privo em dizer que poderia beirar quase que 24 horas por dia, porque quando a gente é cargo de confiança, a gente fica à disposição, seja da população, seja do prefeito, de vereadores, enfim, é uma jornada bastante difícil. Ali, a pedagogia me ajudou muito de forma técnica a resolver administrar, porém eu não estava na minha área, foi uma jornada bastante difícil. Imagino. Mesmo assim, eu permaneci por 3 anos lá, né? Em 2019, aí já entendendo que eu precisava também mudar, cuidar da minha saúde emocional também. E fazendo assim olhando um pouquinho para trás, né, de tantos anos de correria, de cuidado, né, como a gente falou anteriormente, mas e aí quando que eu iria parar para olhar para mim, olhar para dentro e dizer que horas que nós vamos cuidar dessa saúde emocional, da saúde em vida, né, da vida, né? E nesse processo todo, eu tinha me separado do primeiro marido, do pai dos meus filhos, também muito difícil todo esse processo, né? E me separei em 2015. Em 2020, eu vim para Bauru. Uau! Eu vim para Bauru, já com meu atual esposo, né? Veio a trabalho para cá? Eu vim, assim, a priori, eu vinha, assim, para tentar me encontrar. Entendi. Porque, assim, viver uma vida nova. É isso. Entendi. Porque realmente foi bastante difícil mesmo. Porém, aí, quando que eu consegui entender que eu precisava me encontrar, meus filhos já eram grandes, minha primeira filha já era formada, assistente social, né, a mãe do Dom. Meu segundo filho estava fazendo engenharia em Bandeirantes. Aí eu vim com os meus 3 menores, que hoje são todos adultos. Maiores, né? Os meus gêmeos, eu tive gêmeos, eles têm 17 anos, que são os caçulas. São os mais novinhos, 17 anos. 17 anos. Hoje tiraram o título eleitoral. Que legal, que legal. Então hoje eles deram um passo importante.
E a minha filha do meio, também formada em fisioterapia, né? Ela já atua, já Que trabalha. veio junto com você. Veio, já Tá. tem a vida dela. Então, aí, nesse início, eu vim me reconectando com tudo e achando muito estranho, porque Bauru é uma Imagina, cidade muito cidade grande. grande, é. E Sem família aqui, nada? sem ninguém. Uau. E é muito engraçado, porque lá em Piraju você vai no supermercado, você Conheço encontra todo todo mundo, mundo, você né? vai na praça, você encontra todo mundo, todo Sim. lugar você encontra todo mundo. Mas aqui em Bauru não. Então, a gente que é de cidade do interior muito pequena, a Estranha gente isso. sente a necessidade de cumprimentar as pessoas, É verdade. de Fala bom dizer. dia, E né? de repente não, a gente É não tinha verdade. essa rotina, né? Mas aí, aos poucos, eu fui percebendo, cheguei pro meu esposo e falei, olha, eu estou sentindo falta de gente, estou sentindo falta, nem que seja para arrumar uma confusão na porta de uma rádio, né, brincando. É verdade. Como a gente arruma muito, como a Sim. gente tem isso na vida pública, né? Verdade. Então, aí, ainda nessa busca desse reencontro, eu voltei para o artesanato. Eu comecei pelo crochê. O crochê, para mim, é um espaço onde ele me reconecta mesmo, sabe? Você não tem como fazer crochê e fazendo outras coisas ao Não dá. mesmo Você tempo. tem que ficar ali prestando atenção. Sim, É. como a gente, mulher, que é Sim. da natureza da gente, fazer. Um monte de coisa ao Não mesmo não tempo. é verdade? Se põe o feijão para cozinhar, ou ajudando o filho a fazer lição, Põe a roupa para uma roupa na lavar. massa. É assim. É verdade. E não, no crochê não, você tem que parar, Sim. né, para fazer. E eu sou uma pessoa assim que quando eu começo uma arte, eu quero ver o fim também. Sim, é verdade. Quero ver o processo pronto. E nesse começo eu comecei a presentear as pessoas, né? Eu sempre gostei muito de presentear as pessoas com aquilo que eu fazia. Eu achava interessante observar nas pessoas o retorno Sim. né, no acolhimento de receber aquele presente. Para mim sempre foi muito importante isso. Então, fazer e presentear alguém para mim sempre foi uma coisa muito bacana e é de família isso. Que legal. Minha família toda, principalmente a minha família paterna, tem muito disso, né? E aí, comecei pelo crochê, como eu havia falado, e o meu marido virou para mim e falou assim, será que não está na hora, então, a gente abrir esse espaço e pensar numa proposta, né, de você... Apresentar, não só, apresentar o que você faz e também ter um espaço aberto onde você pode receber as pessoas. E aí nós começamos a pensar e deu certo, Que né? bom. Foram aí, eu acho que 1 ano e meio idealizando aquele espaço. E aquele espaço, ele era, na verdade, o fundo do consultório dele, né? Lá onde está agora? É isso. Ele tem um consultório, né, o Marco é dentista, na esquina, há mais de 20 e poucos anos que ele está ali. E aquele espaço era o fundo do consultório. Entendi. Né, o espaço que estava sendo usado, mas hoje nós otimizamos aquele espaço. Sim, Né? eu lembro quando começou a fazer a reforma, eu passava ali na frente do shopping, eu via vocês reformando, eu falei, o que será que vai ser aqui? Então, e muita gente perguntava, vai ser uma cafeteria, vai ser uma floricultura? Eu até pensei que ia ser um restaurante, quando você pôs lá Casa de Vó, eu falei, acho que vai ser um restaurante. Então, e foi muito interessante esse processo todo e também da espera, sabe, de tudo ficar pronto. E aí a gente foi tendo esse tempo de pensar o que a gente ia fazer. E foi ficando do nosso jeito. E a gente foi se conectando também com outros tipos de artesanato. Não só faço crochê, mas a minha paixão também é a pintura. Pintura, cada coisa linda demais. Então, eu gosto de pintar em madeira, pintar em tela, pintar em qualquer lugar, né? Assim, eu gosto muito de expor isso. Só que hoje a Casa de Vó ela não tem só, né? Ela não tem só esse tipo de artesanato. A gente tem de tudo lá. A gente abriu espaço também para decoração de forma geral, né? E isso tem sido, assim como você falou no começo, tem sido um espaço que chama as pessoas, e a partir do momento que as pessoas estão lá, para mim é um presente assim de me conectar com as histórias, de conhecer. Poder ter essa parte que você falou que sente falta, né? De conversar com as pessoas, né? De pessoas. Nossa, que gostoso, que legal. Então foi assim que começou a Casa de Vó.
E por que você escolheu o nome Casa de Vó? Então, esse é um outro ponto também bem interessante desse processo todo, porque naquela apresentação que eu fiz, daqueles anos iniciais, a gente percebe assim, o quanto que a gente, em determinada fase da vida, a gente precisa correr da conta, né? Então, a gente corre da conta financeiramente, profissionalmente, a gente Estamos quer sempre correndo, sempre. né? A gente quer sempre chegar em algum lugar que às vezes a gente não sabe direito onde é que é mesmo. É verdade, é verdade. Né? Mas a gente corre, e acaba dando conta. É verdade. A gente dá conta. E aí, nesse processo, como eu disse, eu tive meus filhos, mas eu tive meus filhos trabalhando nessa correria, com pouca dedicação, assumo, né, por mais responsável que a gente fosse. Sim. Nunca deixamos faltar em nada. Mas quando eu me tornei vó, aí eu entendi. Eu entendi o sentido de parar, de olhar e como que também a maturidade vem trazendo isso para a gente. Como que é diferente a gente Outra cabeça. olhar as coisas com mais maturidade, Verdade. com mais tempo, né? Então, quando o Dom chegou, eu entendi. Ele foi o primeiro neto. É o primeiro neto. Eu entendi esse processo aí do tempo, da doação, né? Do sentido. E aí a casa de vó, por que não abrir um espaço onde eu tenho tempo, Sim. onde eu possa ter tempo para acolher também as pessoas e fazer com que tudo aqui tenha sentido. É verdade. Então, a casa de vó é esse lugar de acolhimento, né? Sempre cabe mais um. Né? Entra aqui que cabe mais um. Então, a gente disponibiliza as coisas na loja de forma que as pessoas cheguem e sintam assim, o desejo de olhar e olhar. E nesse... eu tenho lá coisas antigas que não estão à venda. Sim, de decoração, né? Isso, que trazem a memória. Então, verdade. por exemplo, o que chama muita atenção das pessoas é um escovão que eu tenho no canto, que foi um presente da minha prima, que é de família dela. E muita gente entra ali e fala... eu usava, minha mãe fazia eu passar isso, né? Minha mãe fazia eu passar isso na casa. É verdade, é verdade. Aí eu tenho a máquina de costura antiga, que minha mãe era costureira. Você guardou ela, que legal. Sim, não, essa eu adquiri. Adquiriu. A da minha mãe mesmo está guardada comigo, que era um pouco mais moderna, enfim. Eu tenho ferro, eu tenho garrafões, eu tenho outros objetos, panelas antigas, né? E tudo isso traz assim essas histórias que as pessoas... O meu tampo de mesa é uma janela antiga. É verdade, é lindo, é verdade. Então, esse tempo que as pessoas olham para escolher um presente ou algo para casa e observa esses objetos, já abre espaço para que a gente conte essas histórias. Isso é muito, muito interessante. É verdade. Eu lembro o dia que eu fui lá, minha filha estava até ficando cansada. Eu falei, senta, né? Mandei ela sentar. Porque adolescente não tem muita curiosidade, muito interesse nessas coisas. Mas eu fiquei olhando coisinha por coisinha, e pegava na mão e olhava. Ela falava, mãe, por que você tanto olha? Eu falei, porque é uma coisa mais linda que a outra. É isso, a gente gosta de ver, de apalpar e de ficar lembrando, né? Tendo memórias afetivas com aqueles objetos, Exatamente. né? Então, é muito gostoso. Então, o nome Casa de Vó, ele combinou. E a madeira também, né? Eu sempre gostei de ambientes com madeira, mas... Muitas pessoas entram e falam, você sabia da conexão? É verdade, é isso mesmo. Traz. Sim, é verdade. Ó, aquela escada, né, que tem ali, né? Muito gostoso, ficou muito lindo. Então, o artesanato sempre esteve presente na sua vida. Por que você acha que você demorou tanto, então, para ele virar um negócio? Olha, quem é artesão vai concordar comigo. A gente sabe que ainda é um campo bastante difícil, né? No ponto de vista, assim, de renda mesmo, né? De você, puxa, eu vou largar tudo e vou viver do artesanato. Com certeza. Né? Então, esse foi um dos principais problemas, né? Sim. A parte financeira. Sim. Né? Então, é uma questão, assim, como eu disse, a gente, em algum momento da vida, a gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer acontecer, né? E a gente não pensa muito né? Na qualidade de vida, a gente não pensa muito no tempo, né? E depois chega uma época, e hoje, graças a Deus, eu
eu não é que eu não precise, né? Mas assim, não tenho mais esse compromisso. Sim, Meus sim. filhos são todos Sim, grandes, sim. né? A maior parte deles já se mantém, né? Eu tenho Uhum. só os pequenos comigo, os Os pequenos. pequenos que já têm 17 anos. Então aí muda também o seu compromisso, a sua É responsabilidade verdade. financeira. Então aí mas aí, hoje eu fico feliz. Eu fico feliz em vender uma taça na loja, Sim. mas eu fico muito mais feliz quando eu O vendo seu um artesanato, artesanato, claro. porque é a nossa arte chegando, né, nas casas, nos Sim. lares das pessoas. Isso não tem preço, É verdade. É um né? pedacinho de você, né, que a pessoa leva, né? E eu pretendo, esse é o meu objetivo, é aumentar as opções, ainda mais as opções de artesanato na loja, Uhum. para trazer essa conexão mesmo das pessoas com o artesanato, com o antigo, com essa intimidade na decoração, né? Sim. Para cada vez mais, enfim, esses artesanatos estarem realmente na casa das É pessoas. verdade. Então, quando você não está trabalhando ali na loja, você está criando lá na sua casa. É lá na loja Ah, é lá mesmo. na loja? Que Tem um lugarzinho ali, um Isso, espaço? nós fizemos subindo aquela escada do Aham. mezanino, eu fiz o meu Ah, o ateliê. ateliê. Então, você cria lá em cima. Eu crio lá. Que legal. É, Então, na hora que a loja está fechada, você está criando. enquanto a loja está Ai, aberta. tá aberto, você está lá em Isso, cima eu estou lá trabalhando. em cima. Uau, que Então chegou demais. gente, eu desço Entendi, rapidinho, entendi. aí deu aquela pausa, eu Você subo, corre lá. faço mais alguma coisa. Tem realmente um projeto mais extenso que eu acabo levando para casa, Sim, sim. né? Mas a maior parte eu consigo fazer ali. Que legal. E como que é assim o momento de criação? Como que você olha de repente para uma peça e fala, eu vou criar aqui numa telha, eu vou pintar uma casinha. Como é que surgem as ideias assim? Olha, eu sou de época mesmo, né? Agora eu estou pintando uns discos de pássaros lá. Eu pintei um João de Barro essa semana, pintei agora eu vou pintar uma arara azul e um tucano, né? Está pintado lá também. Então eu vejo pelos ambientes lá. Entendi. Eu vejo pelos ambientes e pelo que as pessoas também procuram. Você falou Procura. das casinhas, o quanto você gosta das Nossa, casinhas. amo casinhas. Então aí eu vou até esses artesãos, que nem Entendi. a minha última aquisição foi encontrar um artesão que fizesse as casinhas como eu imaginei que fosse, que a gente também encontra em decoração. Sim. Alguns estilos eu sigo sim. Uhum. O estilo que eu mais me aproximo e que eu gosto de trazer para a loja é o estilo farmhouse, Uhum. Eu que também gosto. é um rústico É um... simples, mas ele não ele é clean, É, né? Ele é limpo, né? É um rústico exatamente. limpo. É. Fica chique, até numa casa chique, vamos dizer assim, Isso, né? exatamente. Ele vai bem com qualquer tipo É, de decoração. Você exatamente. mescla uma madeira com uma cerâmica, uma Sim, porcelana e tá tudo certo, sim. né? Um xadrez, um listrado. Então, essas ideias, muitas vezes, a internet também nos traz, né? Uhum. Ideias de pessoas que fazem, nossa, que inspiração bonita que essa pessoa me trouxe. Principalmente, às vezes, com arranjos de flores, com uma Uhum. mesa posta. Então, todas essas ideias a gente vai reunindo. Aí, voltando a falar das casinhas, eu encontrei esse artesão. E aí a gente reproduziu esse projeto e trouxemos a identidade da loja e está lá, Que né? legal. Então, é de época, de encontros mesmo, e a gente vai montando o nosso. Entendi, entendi. Vão vindo e às vezes você vê algo ali na internet, tchum, dá um. Esses dias uma cliente amiga, que se tornou amiga, falou, Luciana, eu preciso de espelhos para compor um aparador num corredor da minha casa. Eu falei, como que você pensou? Ela falou, é assim, assim. Fiz os espelhos, ela levou, se apaixonou Olha, e tá levou. vendo? Que legal. Então, é assim, as pessoas também vão Pedem, né? pedindo e eu Uhum. vou pensando. Uma outra cliente, amiga também, ela falou, Luciano, tem um monte de conchinhas em casa de praias. O que que eu O que que eu faço? posso fazer com isso? Aí eu dei a ideia de transformar num espelho. Sim, Fizemos sim. um espelho com aquelas conchinhas, Ficou ficou lindo. maravilhoso Ah, que também. legal, Então que é legal, assim, que a gente legal. vai levando. Ô, Lu, o que que você quer que as pessoas sintam quando elas entrarem lá na loja, na casa de vó? Antes de mais nada, que se sintam acolhidas, né? Que é uma loja, logicamente, né? Eu estou ali para vender, né? O meu Uhum. produto, mas esse propósito da Casa de Vó é do acolhimento mesmo, é de trazer as pessoas para um espaço de um bom atendimento,
né, onde elas se sintam à vontade. Sempre tem um cafezinho, sempre tem uma água, sempre tem um chá, sempre tem, né, uma boa conversa, para que as pessoas realmente gostem saiam de casa, eu vou comprar um presente. Puxa vida, eu fui numa loja comprar um presente. Exatamente. Né? Então, o presente, assim, tinha cara, o daquela desejo pessoa, é que tenha né? a cara da pessoa que vai receber o presente. Exatamente. A embalagem, que ela contribua para isso, sabe? Sim. E que o momento se torne ainda mais especial. É verdade. A embalagem também conta, porque a embalagem é rústica, né? Sim. Eu amei o jeito que você embrulhou o presente, colocou um lacinho, Sim. né? Colocou lá uns raminhos, né? De acho que louro, eucalipto, né? Teve o de louro, né? Você colocou. Então, até a embalagem, a pessoa já recebe, né? Recebe aquele carinho, né? Então, eu gostei demais. E às vezes as pessoas falam assim, mas não é presente, só põe numa sacola. Você falou, não. Mas aquele encanto de você desembrulhar, de você desamarrar. É verdade, é gostoso, é verdade. Então... Ô Lu, e hoje, assim, através desse podcast, o que você diria para as mulheres que estão nos assistindo e que elas têm um sonho também, né, de empreender, de ter algo que está no coração delas faz tempo, né? De repente, mudar de profissão, falar, eu quero fazer brigadeiro, não importa o que seja, né? O que você diria para essas mulheres que ainda não tiveram coragem de começar? Que comecem, né? Que pense, porque assim tudo é possível. É verdade. A gente não pode esquecer, né, de que tudo na vida a gente tem que pedir a presença de Deus. Com certeza. Em todo projeto, em todo dia, e no atravessar a rua, em sair de casa, né? Então a gente coloca sempre o nosso sócio, né, junto. E que se for do desejo, se for da vontade de Deus, né, que isso aconteça, porque assim, a gente tem que lançar a sorte. O medo e o não, a gente já tem. Então, a gente tem que arriscar aquilo que ainda é novo e é libertador. É verdade. Isso eu digo. Porque até mesmo eu esperei chegar aos meus 50 anos para empreender dessa forma, mas talvez quem esteja nos ouvindo seja ainda mais novo e tenha um dom maravilhoso ali guardado para ela. Eu conheço várias pessoas dessa forma que têm os dons, né, que ainda estão pensando, será que dá certo, será que não dá certo, né? Tenta. E dessa forma, talvez, ofereça para as pessoas próximas. Depois, a internet está aí, que ajuda bastante também. Exatamente, é verdade. Né? Tem o Instagram, tem o WhatsApp. E eu acho que assim, só comecem. Tem que parar de ter medo e dar o primeiro passo, né? Dar o primeiro passo. E como você falou, ter fé, né? Pedir a direção de Deus. Sim. E se for da vontade dele, ele vai dar a direção. Sim, né? Exatamente. É isso mesmo. Sempre, né? Não sempre. Sem Deus não dá para dar nenhum passo. Eu sou muito grata, sabe, Rô, a todas as pessoas que fizeram parte da minha vida, seja agora, recentemente, seja nos meus antigos processos né, assim, de caminhada, porque todos eles me ajudaram a me tornar a mulher e a pessoa que eu sou hoje. Com certeza. Nem sempre na vida foram flores. E nem é hoje. No dia a dia, a gente sabe que um dia a gente sorri, outro dia a gente chora. E é assim. Né? Mas todas as pessoas que passaram, que passam pela nossa vida, elas são extremamente importantes para o nosso crescimento pessoal. Com certeza. Então, hoje eu não poderia deixar de citar a importância que o meu marido tem, né, nesse acreditar. Que bom. Junto comigo, né, porque eu tenho esse respaldo, né, eu tenho esse respaldo, isso me ajuda demais. Te possibilitou a realizar esse sonho. Sim, mas e acreditou, porque quanto assim no dia a dia a gente não precisa de pessoas que acreditem na gente. É verdade, né? É verdade. Isso é muito importante, né? Sim. Muito importante. Ô Lu, agora eu vou fazer com você um bate-volta. E você vai tentar responder para mim com uma palavra, tá bom? Vamos lá, para a gente terminar. Um lugar que te traz paz. A minha loja. Sua loja, né? Um cheiro, assim, um aroma, sei lá, que te lembra a infância. Café. O café. E eu lembrei também, o chazinho aqui, o chazinho de erva doce, lembra também da casa de vó, Sim, né? Bolo de fubá. Bolo de fubá. Casa de vó. Uma palavra que remete você assim. Carinho. Carinho.
Um momento simples que te faz feliz. Abraçar o meu neto. Oh, verdade. Eu chego lá ainda. Meu sonho é ter netinhos. Algo que você ama fazer com as mãos. Cozinhar. Cozinhar, que delícia. Ser mãe para você, o que é ser mãe? É o teu coração batendo fora do peito. E ser vó? Ai, meu Deus. 2 vezes mais. Coração maior, coração. 2 corações? 2 corações batendo fora do peito. É a realização. Que lindo, né? A minha mãe sempre fala que nós aprendemos a ser mães de verdade quando nós somos avós, né? Aí que você vê o que é ser mãe de verdade. Né? Que é mãe 2 vezes. É mãe 2 vezes. É verdade. Um sonho que ainda você quer realizar? Ver todos os meus filhos formados, né? Faltam 2. E eu acho que é isso. Ver eles bem encaminhados, né? Isso. Algo que você diria para a sua versão mais jovem? Para a Lu, lá atrás. Que não foi fácil, mas que ela conseguiu. É verdade. E o que não pode faltar na sua casa, Lu? Tempo, amor e cuidado. Aí, muito bem. E Deus, né, que você falou. Deus. Que demais, Lu. Muito bom. Lu, esse foi nosso podcast de hoje, nossa entrevista. Espero que você tenha gostado. Eu gostei demais. Só faltou a gente ter um cafezinho, um bolinho de fubá aqui para comer. Olha que eu pensei em trazer. Nossa, daí não ia acabar nunca. A gente ia ficar 2 horas conversando. Mas foi muito bom conhecer você, né, te entrevistar. E é sempre bom fazer conexões com as pessoas. Eu sou aquela pessoa que eu converso com todo mundo aonde eu vou, né? Eu não nasci numa cidadezinha pequena, eu nasci numa cidade grande, Jundiaí. Passei por muitas cidades do Brasil, já morei até fora do Brasil. Então, eu sempre fui de fazer muitas amizades, porque eu sempre fui sozinha, porque eu me mudava muito, né, por causa da profissão do meu esposo. E aonde eu estava, eu tinha que fazer amizades. Então, eu virei essa pessoa cara de pau de ter que fazer amizade com qualquer um na rua, onde eu vou. E isso é bom, porque você faz conexões, né? E pela conexão que nós fizemos lá na loja aquele dia, você está aqui hoje, Exatamente. né? E eu não converso com as pessoas só para trazê-las num podcast, não, né? Eu sempre fui assim, de conversar com todo mundo. Mas hoje, né, quando eu converso com alguém, eu falo assim, nossa, preciso levar essa pessoa no podcast, porque vai dar uma boa história. E foi assim, né, quando nós nos conhecemos. E eu queria muito apresentar esse lugar, né, a Casa de Vó, para o público, para as mulheres que nos acompanham aqui, porque é um lugar muito lindo, muito gostoso. Você é muito talentosa, você está de parabéns pelo seu talento. E que você continue aí trabalhando, não pare nunca, viu? Porque esse dom aí que você tem alegra as pessoas. Porque quando elas veem ali sua peça, né, como uma peça dessa aqui que você me deu hoje, deixa a gente feliz, né? Traz uma pecinha pequena, mas dá tanta alegria, né? Deixa o coração da gente feliz. Então, continue aí fazendo com muito esmero, com muito amor, carinho, como você tem feito. E que Deus abençoe grandemente sua vida, sua caminhada, sua família. E que a sua loja prospere cada dia mais. Eu que agradeço o convite. Eu também adorei estar aqui. Que bom. Né? Não é fácil. Eu imagino. Mas acredito que depois a gente vai, poxa, por que eu não falei isso? Se for fazer outro podcast, a gente vai falar outras coisas, né? Mas eu agradeço muito. Mas foi excelente. Foi, assim, um presente mesmo. Que bom. Te agradeço. Bom. No cartão que você vai ler depois, esse singelo presente, que você merece muito mais. Muito obrigada. Vem em forma de agradecimento mesmo, por todo o carinho, por essa conexão que você, quando esteve na loja, e todo o seu testemunho aqui para mim, né, de como foi o seu atendimento, de como foi a sua presença lá, a sua passagem por lá, e que você volte mais vezes. Com certeza que eu vou voltar. Então, muito obrigada. Quero ir lá ver as casinhas. De coração. Agradeço muito. Então, tá bom. Um beijo no coração. Deus abençoe sua vida e toda a sua família. Amém. A todos nós. Amém.
Mulheres, esse foi mais um podcast, nosso podcast Elas por Elas. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei esse podcast, foi muito acolhedor, muito gostoso, muito carinhoso. Espero que vocês sintam aí de onde vocês estão. E se vocês estão aqui em Bauru, na região, não deixem de ir lá conhecer a loja Casa de Vó. Nós vamos deixar aqui na descrição deste vídeo o Instagram para vocês entrarem em contato. Lá tem o endereço. Para quem está aqui na cidade ou que está aqui na região e vem aqui para a cidade de Bauru, é na frente do Shopping Boulevard, então não tem como errar. Você precisa ir lá conhecer Casa de Vó, eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendida e vai levar umas peças assim de decoração para sua casa, lindíssimas, que você vai guardar para sempre, tá bom? Beijo no coração, tenha uma excelente semana, uma continuação de semana abençoada e continue aí assistindo nossos podcasts, porque nós estamos sempre trazendo pessoas assim incríveis como a Lu, mulheres que têm histórias maravilhosas para contar para você, tá bom? Beijo no coração, fica com Deus e até o próximo podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Até mais, tchau, tchau!